Gente boa, amigos e amigas, mais uma vez estamos reunidos para meditar na palavra de Deus. O evangelho deste terceiro domingo do tempo da quaresma é extraído do capítulo 2, versículos de 13 a 25 do evangelista João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia todo homem por dentro. Palavra da salvação. Gente boa, gente amiga, meus irmãos, minhas irmãs, o evangelista João quer nos mostrar com este episódio não a violência que Jesus quisera praticar contra aqueles que estavam no templo, mas, muito mais, o sentido do verdadeiro culto que se deve prestar a Deus. O templo para o povo da Bíblia é sempre o local da morada de Deus. Deus habita o santuário. Mas, ao longo dos anos, o laxismo religioso tomou conta dos sumos sacerdotes, dos anciãos do povo, e dos mestres da lei. Víamos nesses dias a reflexão sobre a parábola que Jesus dirigia contra os judeus, sobretudo os mestres da lei e os anciãos do povo, os sumos sacerdotes, a parábola do filho pródigo. Mas agora, Jesus vai dizer, ele vindo de Deus, conforme João coloca no prólogo do seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele desce de Deus, porque conheceu tudo o que o Pai lhe deu a revelar. E agora, em nome deste Deus verdadeiro, é Ele quem age. É Ele quem vai dizer como o culto deve ser preparado cordialmente, caridosamente, cuidadosamente preparado, para que possa ser expressão de um coração humano que suplica as bênçãos divinas. E ele vai, então, destruir tudo aquilo que estava ali, porque o templo se tornou comércio. O culto não era mais uma forma de agradar a Deus, mas de encher os bolsos dos sumos sacerdotes. Era a Páscoa, a festa anual, em que muita gente, a maioria dos judeus, acorria para o templo para oferecer o sacrifício. E quem vendia os cordeiros, os touros e as pombas para os sacrifícios? Os sumos sacerdotes e seus familiares. E havia moeda estrangeira, moeda romana, moeda pagã, que deveria ser trocada pela moeda oficial do santuário para não se tornar impuro o sacrifício. Olha só. E para trocarem-se essas moedas, os cambistas ganhavam uma boa taxa. E essa taxa para quem ia? Para a família dos sacerdotes, dos anciãos e dos sumos sacerdotes. Jesus, ao quebrar as barracas, as bancas, ao expulsar os touros, os cordeiros, as pombas, ele está dizendo, não é isto que agrada a Deus.
O verdadeiro templo sou eu. Eu venho de Deus. E quem olhar para mim vai enxergar a morada de Deus no meio de vocês. Quem olhar para mim vai perceber que não precisa mais de um templo de pedra, não precisa mais de um sacrifício de animal, porque eu sou o próprio sacrifício, o altar e a oferenda verdadeira que serão oferecidos ao Senhor, ao Pai eterno. E eles vão dizer: que sinal nos mostras para agir assim? Quem te credenciou? Porque nós somos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os doutores, nós formamos inclusive o pretório, nós somos capazes de decidir quem pode e quem não pode oferecer sacrifícios, quem é puro, quem é impuro. E que sinal nos mostras? Em nome de quem tu ages? E Jesus vai lhes dizer, e aqui se dá a cisão, a separação definitiva entre o judaísmo com o seu templo, suas ofertas, seus sacrifícios, e o novo e eterno sacrifício que é a Eucaristia, a entrega de Jesus no Calvário com a sua ressurreição. Destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Mas 46 anos eles não compreendiam que Jesus falava do seu próprio corpo e de si mesmo. 46 anos foram necessários para a construção deste santuário. E tu vais reconstruí-lo em 3 dias. Só podes estar louco. Tu és louco, tu és um insano, tu não entendes nada de Deus. Nós temos todos os preceitos, todas as normas, 613 mandamentos, normas litúrgicas. Tudo isso caiu no vazio. O Evangelho de hoje faz nos lembrar aquela passagem junto ao poço de Jacó, quando Jesus vai dizer à samaritana: adorarás não mais neste monte, nem no monte Garizim, mas em espírito e em verdade. O profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 21, relacionava o tempo messiânico com a purificação da liturgia no templo. E agora Jesus parece atualizar a palavra do profeta Zacarias e muito mais, levá-la adiante. Não mais os sacrifícios de pombo, não mais a purificação daqueles sacrifícios, mas o abandono total, a ruptura completa com aquela liturgia antiquada, ritualística, esvaziada, sem sentido algum, para se mergulhar no verdadeiro espírito daquele que veio trazer a vida, daquele que veio doar a vida. O sacrifício agradável a Deus é a entrega por amor que Jesus faz ao Pai. No plano humano, histórico, pode ter sido fruto da arrogância dos mandatários de Israel, mas no plano divino é o amor, fidelidade, o amor, ternura. Diante disso, resta-nos algumas implicações. Quando quisermos agradar a Deus, devemos nos sentir pedras vivas do templo novo que é Jesus. Somos a sua imagem, a sua semelhança, mas muito mais, estamos integrados pelo batismo a Jesus. Então cada cristão deve olhar para o próprio companheiro, para o próprio irmão, para a própria irmã, como uma pedra viva deste novo templo que não mais será destruído, porque já rompeu a barreira ou as barreiras da destruição e agora mergulhou definitivamente em Deus. Neste tempo quaresmal, tenhamos a capacidade de fazer de nossas vidas verdadeiras pedras vivas de sustentação do novo edifício espiritual que Jesus, no amor, fidelidade, no amor, ternura, no amor, doação, veio nos oferecer. Peço agora a todos que rezem comigo pelas vítimas da Covid. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um grande abraço, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.